Miosotis. O biólogo pode trabalhar como laboratorista dentro de um laboratório. O biólogo pode trabalhar em pesquisa, verificando o meio ambiente, verificando a composição dos seres vivos, analisando as situações em que levem a vida a uma estabilidade. O biólogo pode trabalhar em diversas áreas, pode trabalhar em empresas privadas, pode trabalhar em empresas públicas, pode trabalhar inclusive em campos de pesquisa como autônomo. Ele desempenha a sua função e cobra por aquela função exercida. Então o campo do biólogo é muito vasto. Dentro da nossa área de trabalho, no campo da educação, é maravilhoso você conseguir mostrar para o aluno, mostrar para a criança a importância de que a nossa constituição, a massa corporal está intimamente ligada à sua capacidade de viver. Nós somos, por exemplo, aquilo que nós comemos. Então, se você se alimenta mal, você acaba tendo um organismo não estabilizado. Da mesma maneira são todos os seres vivos. Você, quando polui o meio ambiente, você está levando para o meio ambiente uma carga de comida, uma estabilidade de alimentação e, consequentemente, uma cadeia sucessiva de alimento e que pode desequilibrar o meio ambiente, desequilibrar os seres vivos e acabar gerando uma escadinha. E isso é o que nós estudamos dentro da sala de aula, compreendemos como nós somos constituídos a partir de cada célula, a partir de cada molécula, cada órgão, cada estrutura vital até montar um organismo completo. E esse organismo completo desempenha um papel dentro do meio ambiente, e em conjunto com tantos outros seres vivos e em conjunto com as forças da natureza. Essa é a missão do biólogo, essa é a função do biólogo, uma profissão maravilhosa. Nós voltamos daqui a pouquinho, quando entrevistaremos, conversaremos com o professor Beethoven sobre a importância, sobre o lugar da matemática ao lado das ciências exatas e biológicas e o lugar da matemática na vida humana. Nos encontramos daqui a pouco. No Educandário Miosotis, você tem um encontro com a arte e o esporte. Um encontro com a liberdade e a alegria de viver. Venha conhecer o Miosotis, porque os tempos mudaram. A Gigalink supera a crise, aumenta a velocidade e cai os preços. E lá vem a Gigalink. É muito mais velocidade por muito menos dinheiro. Não me aborrece, menino. Diz como é que funciona. Seguinte, plano de 500k por apenas R$ 31 por mês. E tem plano mais rápido que esse aí? São vários planos novos para você escolher. E internet de alta velocidade, muito mais estável. E custando só um trocadinho. Gigalink 3512-2000. A Voz da Serra, o melhor jornal da região. O seu negócio ainda não tem um site na internet? Você não está satisfeito com a homepage da sua empresa? Sua página não é visitada por ninguém? A FreeWeb tem os profissionais mais habilitados e as melhores tecnologias para fazer da sua empresa um sucesso na internet. Ligue 2566-5283 ou acesse freewebdesign.com e conheça as vantagens de fazer o seu site com a nossa equipe. Nós estamos de volta
nessa edição do programa Os Tempos Mudaram, em que estamos refletindo sobre as ciências exatas, as ciências biológicas e a matemática. Essa é uma área do currículo escolar brasileiro preocupada com o cálculo, com o raciocínio matemático, com a reflexão sobre as grandezas, sobre as proporções, sobre movimentos, substâncias químicas, sobre, enfim, a biologia e a vida de uma maneira geral. Nesse segundo bloco, nós estamos recebendo o professor Beethoven. Ele é engenheiro mecânico especializado na área de engenharia naval, controle de qualidade, e é também professor licenciado em matemática. Professor Beethoven, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia a você, Ricardo, e a todos os telespectadores da TV Zoom desse programa Os Tempos Mudaram. Professor, a nossa conversa de hoje é a respeito desse tema do nosso programa. Conversamos um pouquinho no primeiro bloco sobre a física, sobre química, sobre biologia. E eu lhe faria uma seguinte pergunta para nós começarmos o nosso bate-papo. Na sua opinião, professor, qual é o lugar, qual é a importância da matemática no raciocínio, digamos assim, científico, no estudo das ciências? A matemática, ela é, sem dúvida, a linguagem das ciências, né? Da mesma maneira que a língua portuguesa é o nosso veículo de comunicação diário, a matemática tem esse lugar dentro da ciência, né? A linguagem matemática, ela está presente no nosso dia a dia, em todo o estudo científico, sem dúvida. Ok. Professor, uma questão que eu acredito muitos telespectadores, né, tem esse sentimento, né? Muitas pessoas gostam, amam a matemática, se dão bem, se dedicam, têm bons resultados, e outras dizem que não gostam. Algumas chegam a dizer de maneira exagerada: eu odeio a matemática. Na sua opinião, como professor, em sala de aula, no trato dos alunos, por que é que isso acontece? Eu acredito, ou melhor dizendo, eu tenho até certeza que isso se deve ao fato de como a matemática é abordada para os alunos, né? Nós passamos por uma época em que a tabuada nos foi imposta, né? Nós decorávamos a tabuada. Isso, talvez, até pouco tempo atrás, tenha sido um dos motivos pelo qual o aluno tem essa repelência à matemática, né? Ele não aceita a matemática, mesmo porque ele acha que no seu dia a dia ele não vai precisar de tanta coisa. Muito pelo contrário. A matemática, como eu disse agora há pouco, está presente no nosso dia a dia, né? Desde o momento que nós acordamos até o momento que nós vamos para casa descansar, nós utilizamos indiretamente a matemática. Mas essa questão de alguns falarem, eu odeio matemática, para que estudar tanta matemática, por que eu vou precisar disso, daquilo? É realmente a questão da abordagem, né? É um compromisso muito sério do professor, principalmente nas séries iniciais, né? A criança precisa ter contato com a matemática sendo um ser ativo, né? E não passivo. Ou seja, ele precisa construir o seu conhecimento. Ele precisa criar realmente os elementos básicos e ele tem que se convencer de que aquilo foi construído por ele e não passado pelo professor. Daí, eu creio que o aluno poderá, com essa participação, ter uma noção da ordem de grandezas, dos erros e dos acertos. Ou seja, uma criança tem condição de pegar uma situação, um problema elaborada e conseguir interpretar corretamente a pergunta, verificar o método que ele vai resolver aquela questão e avaliar o resultado. Isso só é possível se ele for um ser ativo, se ele participar do processo de construção. Aí ele vai passar a ter prazer em trabalhar com a matemática e automaticamente não vai odiá-la. Naturalmente. Uma coisa que me chama muita atenção com relação à matemática é o fato que, como o senhor já mencionou, a matemática está presente no dia a dia das pessoas, não é? Não é possível viver sem, de alguma maneira, nós refletirmos, nós raciocinarmos de maneira matemática. Mas me parece que existe entre os conteúdos que são ministrados na escola e aquilo que efetivamente a vida
não é? Nos demanda, exige de nós uma certa distância. Eu digo isso, por exemplo, um aluno no final do ensino fundamental ou já lá no ensino médio, ele é submetido a uma série de conteúdos técnicos, específicos, que tem um nível de profundidade muito sofisticado, funções, equações, enfim, fórmulas muito sofisticadas. Mas às vezes esse mesmo aluno que tem sucesso na escola com tudo isso, ele não consegue, por exemplo, calcular os juros de uma prestação, ou não consegue refletir sobre situações de medidas, de velocidades, questões, digamos assim, mais práticas da vida humana. Como é que o senhor faz a sua leitura a respeito dessa questão? Bom, hoje em dia, né, essa questão da abordagem da matemática tem sido bastante